A paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para a glória do nome do Senhor. Esse é o canal EBD Bíblia e Teologia. Eu sou Eduardo Oliveira e graças a Deus por mais esta oportunidade, lição de número 10 das lições bíblicas de adultos da Escola Dominical. Estamos trazendo aí a nossa 10ª videoaula para a glória do nome do Senhor, com o tema Nossa segurança vem de Deus. Nós temos vou citar já de início, que nós temos como palavra-chave dessa lição de número 10, a palavra ansiedade. Nós vamos ver que Jesus, mostrando que a nossa segurança não está naquilo que possuímos, não está aqui na terra, não está naquilo que somos, não está naquilo que somos, não está naquilo que podemos, mas em Deus, e que nós não devemos viver de forma ansiosa, aquela pessoa que está sempre angustiada, desesperada, com aquela ansiedade de possuir, de ter, de conquistar, que diz respeito àquele sentimento de angústia, de às vezes até desespero, de inquietação terrível para conquistar coisas terrenas, para conquistar bens materiais que na verdade são coisas boas, mas que não devem estar em primeiro lugar em nossas vidas, não deve ser senhor das nossas vidas e não nos deve deixar como que desesperados para conquistar. E precisamos estar sempre conscientes de que é algo necessário para as nossas vidas, faz parte, mas que não é o tudo, não deve ser o nosso Senhor, não deve ser em quem nós vamos depositar a nossa confiança. Então, nós temos aqui uma lição que comenta, como estamos estudando o Sermão do Monte, que está nos capítulos 5, 6, 7 de Mateus. Nós estamos, então, com uma lição em mãos que aborda os versículos 19 a 27 do capítulo 6 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, quando Jesus começa nesse texto citando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus aqui está mais uma vez trazendo ensinamento, aclarando o entendimento, tanto dos religiosos da sua época, como temos abordado várias vezes ao longo desse trimestre, quanto ensinando a nós hoje, igreja, discípulos do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui uma grandiosíssima riqueza de conhecimentos da parte do mestre dos mestres, que é o ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus neste sermão, né? E aqui nós temos para essa lição de hoje um pouco mais de ensinamentos, desse ensinamento maravilhoso de Jesus. Nós vemos no texto áureo de Lucas capítulo 12, versículo 15, que diz: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Jesus está dizendo, tenham cuidado e não deixem a avareza tomar conta de vocês. Ou seja, aquele sentimento, aquele desejo desenfreado por conquistas materiais, por coisas financeiras, né? Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus estava instruindo aqueles religiosos de que as riquezas que uma pessoa tem, ou seja, Jesus estava ensinando de que a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância, nas riquezas que essa pessoa possui. Então, o mais importante para nossas vidas não são as riquezas que nós possuímos, né? E a verdade prática diz: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Muitas pessoas, inclusive, elas são pessoas muito frustradas na vida exatamente porque cometem esse erro de correr atrás, conquistar muito e depositam a sua confiança nas riquezas que possui, naquilo que ele tem. Então, ele não se preocupa em servir a Deus. O Deus dele é o dinheiro, o Deus dele é as riquezas, o Deus dele são seus bens materiais. Ele acha que tem tudo, que pode tudo porque tem os bens materiais. E aqui Jesus nos traz um grandiosíssimo ensinamento, né? E nós vemos na introdução, então, da nossa lição, que essa abordagem da lição diz respeito ao fato de que
jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Então, o ser humano precisa dessa compreensão de que por mais que tenhamos, que conquistemos, mas a nossa esperança é mesmo o Senhor. Está mesmo em Deus, né? Nós vemos que Jesus, ele ensina a respeito do dinheiro, né? De ajuntarmos tesouros neste mundo e sobre a questão da ansiedade. Nós podemos ver já de antemão que isso não quer dizer que o cristão, o crente, a pessoa que serve a Deus não possa ter bens materiais. Na verdade, não é exatamente isso. Não é propriamente isso. A pessoa pode até, o crente, o cristão pode até possuir bens materiais. Agora, o que nós temos aprendido ao longo desse sermão de Jesus não é quanto ao que fazermos, não é quanto ao que termos, mas como fazermos, como termos, como adquirir, como administrar, o que fazer com o que nós temos, né? De que modo, como está o nosso coração quanto àquilo que nós temos. Então, é nesse sentido. Portanto, Jesus mostra que precisamos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós vemos que o amor do dinheiro é uma raiz de muitos males que afetam a vida do ser humano. Porque, na verdade, o problema não é o dinheiro em si, mas o sentimento que alguém tem pelo dinheiro, pelas riquezas, pelos bens materiais. Portanto, nós vemos que a nossa lição nos mostra que o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor. Então, duas coisas que o ser humano precisa ter muito cuidado, para que ele não seja dominado pelos bens materiais, pelos bens terrenos, ou seja, para ele não ser escravizado. Por quê? Porque tem muitas pessoas que se acabam em decorrência desse sentimento, dessa angústia, dessa busca terrível por causa da avareza, querendo conquistar, querendo ter. E nós precisamos ter esse cuidado. É claro que, aí aqui eu abro um parênteses, é um grande desafio para o ser humano, para o crente, para o cristão, equilibrar a sua vida. Ora, a gente pode estar sendo fanático como crente. Tem pessoas que acabam indo para o caminho do fanatismo, e aí ele precisa trabalhar, e aí deixa um pouco de lado. E tem pessoas que quase não servem a Deus, mesmo sendo crentes, por causa das buscas das coisas materiais. Então a gente precisa viver de modo equilibrado, mas, sobretudo, pedir a Deus sabedoria para nós administrarmos a nossa vida, para nós tomarmos as decisões, para nós procedermos de acordo com a vontade do Senhor, e Ele vai nos ajudar todos os dias para que nós possamos correr atrás daquilo que precisamos, cuidar da nossa família, sobretudo honrando a Deus, servindo ao Senhor. Primeiro ponto, primeiro tópico, a riqueza do céu e riqueza do céu e riqueza da terra. Então, o cristão, ele, à medida que ele vai crescendo espiritualmente, que ele vai progredindo, ou seja, que ele vai aprendendo na sua vida de fé, ele vai tendo uma dimensão cada vez maior do que é aquilo que é de Deus, aquilo que é do ser humano, aquilo que é do céu, aquilo que é da terra, aquilo que é riqueza do céu, aquilo que é riqueza da terra, né? Os valores espirituais, os valores terrenos. Primeiro ponto, uma conciliação impossível. Nós vemos que Jesus, ele mostra que nós não devemos, depois de já termos conhecido a Cristo, depois de já termos uma vida nova, somos hoje novas criaturas, ser dominados pela concupiscência, ou seja, pelo desejo desenfreado dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo, né? Então nós não podemos voltar a ter esse sentimento. E a nossa lição cita que uma das tentações que Satanás para com Jesus, quando Jesus foi tentado, conforme Mateus capítulo 4, foi exatamente nesse sentido. Ele ofereceu a Jesus ali, Jesus estando como homem, e o diabo oferece para ele os reinos deste mundo,
né? Então, foi uma das tentações do diabo para com Jesus. E Jesus venceu através da própria palavra de Deus, conforme Mateus 4:9, ele mostra exatamente aquilo que nós precisamos fazer ou tomar atitude exatamente igual àquela que nós precisamos tomar, de não ter o coração voltado para a conquista, para as coisas terrenas. Aí, nós vemos que a lição cita que o crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon. Ou seja, é impossível conciliar o servir a Deus e o servir a Mamon. Mamon diz respeito a, é uma palavra que vem do aramaico, que quer dizer, que diz respeito a dinheiro e cobiça. Então, nós não podemos ser amantes, adorarmos o dinheiro, a cobiça, ter a cobiça como senhora da nossa vida e Deus ao mesmo tempo. Então, nós podemos ter o dinheiro, mas não sermos amantes, vivermos como quem adora o dinheiro, como muitos o fazem. Então, não pode o crente agir dessa forma, porque ele estaria tendo uma vida dúbia, né? E, na verdade, um crente autêntico, o cristão autêntico, ele não tem como ele proceder dessa forma, que é o que nós estamos vendo, que é uma conciliação impossível, não tem condição de assim viver, de assim proceder, de assim acontecer. Segundo ponto, tesouros da terra e tesouros do céu. Nós vemos que para aqueles religiosos da época de Jesus, os escribas, os fariseus, eles entendiam que ter muitos bens materiais, ter bastante riquezas, era uma forma de viver, de estar vivendo uma vida de acordo à vontade de Deus. Que aqueles que tinham muitos bens, muitas riquezas, eram pessoas que estavam sendo aprovados por Deus, né? Era mais um sentimento, um pensamento, uma conclusão totalmente equivocada, dentre várias outras que aqueles religiosos tinham, que Jesus confronta, que Jesus corrige, que Jesus explica, que Jesus ensina a forma correta. Então nós vemos que Jesus confrontou esse pensamento desses religiosos, fazendo uma distinção entre os tesouros do céu e os tesouros da terra, para aqueles religiosos. E Jesus mostra que os bens materiais são coisas transitórias, que podem ser destruídas, como diz a Bíblia, né? Destruído pela traça, pela ferrugem e levado por ladrões. Tem pessoas que hoje têm, amanhã não. Aí hoje ele confia no que tem, amanhã pode não ter, amanhã pode ter um grande prejuízo e ali perder boa parte da sua riqueza, e aí aquilo que ele depositava tanto a sua confiança faz com que ele seja uma pessoa derrotada, uma pessoa abatida, angustiada, decepcionada, e pode causar-lhe uma série de problemas. Por quê? Porque nós não podemos ter as coisas da terra como Senhor das nossas vidas. E, portanto, precisamos entender que os tesouros da terra são coisas efêmeras, passageiras, transitórias. Portanto, nós vemos que, segundo o que Jesus ensina, o crente deve ajuntar tesouros no céu, conforme o versículo 20 do capítulo 6 de Mateus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam, conforme lemos há pouco. Então, nós aprendemos mais uma vez, de forma maravilhosa, com Jesus, e nós vemos que o patriarca Jó afirmou, no capítulo 1, versículo 21 do livro de Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Então, quando nós partirmos, nós simplesmente não levaremos nada, assim como não tínhamos nada quando nós nascemos. Então, voltaremos como viemos. Terceiro, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Nós vemos que Jesus não estava ali condenando a adquirir bens. Jesus não estava condenando uma pessoa correr atrás e conquistar os seus sonhos, conquistar seus objetivos. E nós vemos, inclusive, que houvera muitos personagens da Bíblia que tinham bastante bens materiais, pessoas que foram financeiramente muito bem-sucedidas, como Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Jó, que acabamos de citar, era um homem que tinha muitos bens, né? Que a Bíblia faz questão de ressaltar, o rei Salomão e outros, né? Então, também, a nossa lição cita que é também importante destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada. Então, sobre a questão dos bens materiais, é importante nós aprendermos que Jesus não
estava ali condenando o adquirir os bens materiais. Mas que uma coisa importante nesse contexto é que nós temos que aprender a valorizar, não desperdiçar nada, aprender com o próprio Jesus, né? Ali no evento da multiplicação, da grande multiplicação de pães e peixes, no capítulo 6, versículo 12 de Mateus, o texto diz que Jesus falou: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Né? Então é mais uma coisa que nós temos que aprender sobre os bens materiais. Então nós vemos que o crente sabe que tudo o que temos pertence a Deus e que toda bênção vem do Senhor. Então hoje, nós estamos aqui como mordomos, nós estamos aqui para cuidarmos daquilo que Deus nos permitir possuirmos. Mas o dono de fato é o Criador, o dono de fato é o Senhor. Em relação aos bens materiais, a nossa lição diz: o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Então, esse é o nosso primeiro tópico. A riqueza do céu e a riqueza da terra não têm conciliação. Segundo ponto da nossa lição: a idolatria ao dinheiro. Segundo tópico. Primeiro ponto: o coração no lugar certo. Nós vemos que a nossa lição, ela cita, vou ler aqui esse trecho que diz que nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Uma das coisas que faz muitos crentes viverem um tempo, muitas pessoas viverem um tempo servindo a Deus, congregando, né? E depois de um período, essa pessoa se afasta, ela se desvia, ela muitas vezes não quer nem saber de crente, saber de Deus. Por quê? Porque ela vive um evangelho não autêntico, ou seja, vive uma vida que não é de acordo com aquilo que a Bíblia ensina de fato. E, por vezes, essa pessoa, ela deposita, ela na verdade vive de modo a depositar sua esperança, sua confiança naquilo que ela tem, naquilo que ela possui. E aí, quando ela se decepciona, ela, por estar vivendo algo que não está de acordo à vontade do Senhor, ela acaba se decepcionando com Jesus por causa das suas atitudes, não por causa de Jesus propriamente, mas por causa da sua própria atitude, né? Então é isso que é uma coisa que nós temos que ter cuidado, porque a nossa verdadeira confiança tem que estar em Jesus, porque a nossa verdadeira esperança é Jesus. Então, em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo, né? Então, em breve Jesus voltará. E onde está o nosso pensamento? Em o que nós temos meditado, em o que nós temos investido. A todos os momentos Deus está tratando conosco, falando aos nossos corações, porque às vezes a gente está tão desligado, nossa mente está tão dispersa, às vezes até dentro da igreja, às vezes nós estamos no culto e a nossa mente está longe. E a qualquer momento Jesus voltará. Durante o dia que a gente estiver trabalhando, que a gente estiver correndo atrás dos nossos objetivos, nós estamos ali naquele propósito. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que valorizarmos. É claro que em todos os momentos nós precisamos de comunhão com Deus, precisamos de comunhão com Cristo. Segundo ponto, idolatrando a Mamon. Diz a nossa lição: Cristo nos chama para uma tomada de decisão. Ajuntar tesouro na terra ou ajuntar tesouro nos céus? Servir a Deus ou a Mamon? Né? Então, essa é a luta que tem a pessoa que passa a servir a Deus. Porque quem não serve a Deus ainda, ele pode estar simplesmente preocupando-se apenas com as coisas terrenas, com o dinheiro. A cobiça pode ser o que está em evidência no seu coração. Mas quando conhecemos a Cristo e passamos a servi-lo, o nosso pensamento muda, a nossa perspectiva muda, o nosso objetivo maior é outro. E aí nós temos que ter essa preocupação, pois a dedicação a um destes, ou seja, dedicou-se ao céu, a Deus, não tem como se dedicar às coisas terrenas, igualmente. Serviu a Deus, não tem como servir a Mamon. Serviu a Mamon, não tem como servir a Deus. Dedicando-se a um dos dois, isso vai gerar a exclusão do outro automaticamente. Por quê? Porque não há qualquer possibilidade de se harmonizar, porque são duas coisas bem opostas. Né?
Então, quem conhece a Deus de modo pessoal, quem tem uma experiência forte, particular com Deus, jamais fará a escolha errada. Nós vemos na própria Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 20, versículo 3, que Deus, ele abomina a idolatria. E a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações, conforme nos mostra a nossa lição. A idolatria não é só quando alguém ocupa o lugar de Deus com outro ser como se fosse Deus, um outro Deus, da perspectiva humana, né? Mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações pode ser uma forma de idolatria. Aí Êxodo 20, verso 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Tem pessoas que para eles a riqueza, os bens materiais, são como um Deus para ele, né? Terceiro ponto, a riqueza condenada por Cristo. Nós vemos em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, do versículo 13 ao versículo 21, Jesus fala da parábola do rico insensato, né? Daquele homem que só se preocupou com as coisas terrenas, com as conquistas terrenas. E Jesus mostra aquela parábola para os religiosos e para os seus discípulos aprenderem que nós temos exemplos de que não vale a pena o nosso coração estar nas coisas terrenas. E Jesus aponta 3 erros cometidos por aquele rico insensato naquela parábola. Primeiro, aquele homem achava que tudo que sua alma precisava era de bens materiais. Nós temos que entender que os bens materiais são muito importantes, mas estão longe de ser a coisa mais importante na vida do ser humano, né? Segundo, o segundo erro cometido por aquele rico insensato era de que ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, ou seja, ele achava que o mais importante para a vida dele eram as coisas terrenas, os bens materiais, que são coisas terrenas, mas que na verdade são efêmeras, que são passageiras. E o mais importante é aquilo que vai garantir um bom futuro para a nossa alma, que é ter Jesus, que é ter a presença de Jesus, comunhão com Jesus. Terceiro erro dele, acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, né? Ele disse, como se estivesse dizendo para si mesmo, ó minha alma, come, bebe, folga, deita, dorme, relaxa, descansa. Ele estava preocupado em viver aquilo que ele tinha, achando que era o tudo na vida dele. Aquelas conquistas, aquelas riquezas, aqueles bens. E ele não estava preocupado com o futuro da sua alma, com a eternidade, né? E aí nós vemos que ele, a avareza, a cobiça, o amor às coisas terrenas, ao dinheiro, o amor do dinheiro, acaba cegando espiritualmente as pessoas, né? E aí a pessoa acha que ele vai conquistar muitíssimo, muitíssimo e vai conseguir desfrutar de tudo aquilo, que aquilo ali vai ser o máximo, vai ser o tudo, né? Então Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela, né? Então, a idolatria se caracteriza quando o dinheiro torna-se o lugar do coração do ser humano, né? Terceiro tópico, para nós finalizarmos. Vivendo a quietude espiritual em Deus. Primeiro, os males advindos das preocupações. Nós vemos que no cenário que está a humanidade em nossos dias, cada dia que se passa, o ser humano está mais ocupado, mais correria, mais situações, mais compromissos, mais ocupações. E aí, muitas vezes a gente está cheio de preocupações. E aqui nós aprendemos que as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Primeiro, nós podemos ter preocupações e precisamos ter. Agora, a Bíblia, ela nos adverte quanto a preocupações demasiadas, aquela preocupação exacerbada que a gente comentou há pouco tempo. É aquela pessoa que vive preocupada além do necessário com o que ela vai conquistar, com o que ela vai ter, com o seu futuro terreno, com as coisas desta vida, né? Com a sua subsistência. A preocupação exacerbada com a sua subsistência pode comprometer a vida espiritual e a saúde mental. E nós vemos na nossa lição que mesmo em tempos difíceis,
Não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades, conforme o Salmo 23, verso 1, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para Jesus e a cada dia aprendermos. Por quê? Porque aprendendo com Jesus, nós vamos ter progresso, ou seja, vamos estar crescendo espiritualmente, aprendendo cada vez mais, nos aproximando cada vez mais de Deus e vivendo cada vez mais a vontade do Senhor. Portanto, nós temos que aprender que não podemos viver, como vemos nas páginas da Bíblia Sagrada, como Marta, irmã de Maria, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou por estar distraída em muitos serviços, conforme registra Lucas capítulo 10, dos versículos 38 ao 41. Segundo ponto desse terceiro tópico, vivendo sem inquietação. Esse é um grande desafio do ser humano. Mas somente através da palavra e através de Cristo nós podemos, assim, proceder. Nós vemos que a nossa lição cita que o materialismo afastou o homem de sua quietude, da sua tranquilidade, do seu estado de quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Então, o materialismo, a busca pelas coisas materiais, pelas coisas terrenas, esse anseio incessante pelas coisas materiais, acaba afastando o homem desse estado de quietude, dessa simplicidade da vida, né? E é interessante que nós vemos aqui as próprias pessoas que vivem na correria do dia a dia, elas falam: a gente vive nessa angústia, nessas preocupações, nessas correrias, mas a gente poderia viver de forma mais tranquila, e alguns até sabem basicamente o que fazer, mas aí a gente tem esse desafio de estar tão ligado ao materialismo que a gente acaba vivendo essa vida corrida. Mas nós temos que aprender na palavra de Deus, que inclusive a nossa lição cita que só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós. Terceiro ponto do terceiro tópico, para nós fecharmos: vivendo sossegados em Deus. Só Deus pode nos fazer vivermos em quietude, estarmos sossegados, vivermos de modo simples e tranquilo. Nós vemos que a nossa lição cita que não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, né? Então, assim como Jesus, como Deus cuida dos seres que estão na natureza, das aves, dos animais, quanto mais de nós, seres humanos, filhos do Senhor. Então, para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e sua justiça. Por quê? Porque o nosso tesouro resume-se em Jesus, a justiça de Jesus e o reino de Deus, que é o que nós precisamos buscar. É aquilo que está em Deus, é aquilo que está nos céus, né? Conforme Mateus 6:33, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para finalizarmos, concluindo a nossa lição, os filhos de Deus devem estar conscientes de que, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Então, tudo de bom, tudo de bênção, tudo de maravilhoso que podemos ter, as maiores bênçãos, as maiores conquistas, as maiores benesses, vem do Pai, vem de Deus, vem do Senhor, vem do céu. Que Deus continue abençoando a todos. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe o link para outras pessoas assistirem e serem abençoadas. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Continue apoiando esse projeto e orando por nós para que Deus continue nos abençoando, nos direcionando e que possamos continuar fazendo a vontade do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas e também através desse canal. Fiquem na paz do Senhor. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.